Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webinar Calebo, um projeto de incentivo à cultura da chocolataria, confeitaria e panificação. Afinal de contas, é sobre esse o nosso tema de hoje. A gente fala sobre o pão como elemento de mudança social e para isso o nosso convidado, René Zeifer, ele é PhD em administração de empresas, professor, pesquisador e responsável pelo Pão da Casa, que é uma iniciativa de resgate da arte da panificação no contexto da casa e da família. Olá, eu sou o René Zeifert e para mim é uma honra participar desse webinário da Calebo para falar um pouquinho sobre a arte de fazer pão em casa e como isso tem um impacto social que vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Seja bem-vindo, René. Tudo bem? Tudo bem, Cássio, um prazer falar contigo e com todas as pessoas que estão nos vendo. É uma honra e muito obrigado pelo convite. Imagino, o prazer, ele é todo nosso. Eu queria ainda e poderia acrescentar muitos outros adjetivos na tua apresentação. Youtuber, que tem um canal sensacional, o Pão da Casa, que desde já fica a nossa primeira indicação. Apresentador, escritor, grande mestre da arte da panificação. Pois é, a vida vai fazendo curvas, né? E apresentando a gente. O meu treinamento, né? Como você começou a apresentação, eu sou professor na área de administração de empresas e a arte de fazer pão no contexto da casa surgiu quando eu estava fazendo doutorado na Inglaterra, né? O meu PhD. E aí depois veio o canal de YouTube e Instagram e essa coisa toda que a gente ainda está aprendendo a lidar, mas é isso, né? São as curvas que a vida faz ao longo da caminhada. Bom, desde já saiba da minha opinião que está aprendendo a lidar muito bem. O canal do YouTube está um sucesso, tá? E deixa até para quem não te conhece, René, e quem está nos assistindo e quem hoje se aventura a fazer pão, seja profissional ou não, por que eu quero dizer isso, se aventura? Muita gente está em casa hoje, a gente vive, não sei quando o pessoal está nos vendo, tá? Porque a gente está aqui no YouTube, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Hoje vivemos o momento da pandemia do Covid. Muitas pessoas estão em casa, muitas pessoas se redescobriram fazendo pão, fazendo doces, cozinhando de uma maneira em geral. E eu acho que a mudança começa por aí. Deixa eu fazer a minha colocação. Quando a gente fala de mudança social, o pão como elemento de mudança social, eu acho que antes da gente pensar em uma mudança como um todo, a gente tem que pensar na nossa própria mudança. A tua história, ela conta bastante disso, né? De como o pão mudou a tua vida e de como depois que essa mudança da tua vida aconteceu, tu começou a impactar outras vidas também, ensinando a fazer pão. Conta um pouquinho para nós como que um PhD, como que um administrador de empresas foi descobrir na Inglaterra, né, em Birmingham, Isso. a arte de fazer pão. O palco é teu, por favor. Legal, obrigado. Eu acho que é excelente essa colocação e a pergunta, porque o ato de fazer pão em casa na minha vida, como para muitas pessoas que estão experimentando isso nesse momento de pandemia, ele não aconteceu de uma forma pensada, né, ou intencional. Foi meramente trivial, mas o fazer pão me ajudou eu, a minha esposa, né, enfim, a nossa família, a enxergar a casa de uma forma diferente. E foi por fazer pão que a gente já estava desconfiado que a gente precisava retornar para casa e olhar a casa como um espaço de produção e não só como um lugar para você consumir as coisas. E resgatar a casa no papel que ela tradicionalmente teve, né? Dito isso, como que aconteceu a minha história com o pão? Basicamente, eu e minha esposa, a gente foi para a Inglaterra, fui fazer o doutorado lá, e quando a gente chegou na Inglaterra, a gente já foi para lá com a intenção de reduzir plástico, embalagem, e mais consciente
do impacto que a gente causava, principalmente com o lixo. E na Inglaterra, né, a gente começou a observar que a quantidade de lixo, de embalagem e pacote que a gente gerava era muito maior do que aquilo que a gente gerava no Brasil. É um país mais industrializado, em geral você tem o uso de embalagens é muito mais intenso. E aquilo começou a incomodar e a gente queria reduzir o lixo. Então já estava usando as sacolas retornáveis, aquela coisa. E o pão, eu lembro que entrou nesse contexto. Eu estava no supermercado, fui pegar o pão, porque na Inglaterra a gente já não achava, naquela época, isso era 2006, padaria, como tinha no Brasil, que você vai lá, o cara coloca o pãozinho francês, o cacetinho, né, o pão de sal, num pacotinho de papel. Eu peguei aquele pão e falei assim, puxa, até o pão aqui, além de ser ruim, vem dentro de um saco plástico. Como que eu vou tirar esse saco plástico, um saco plástico de dentro de casa? E foi ali que deu um estalo. Puxa, e se eu fizesse o pão? Será que eu consigo fazer um pão? Aí já veio aquela memória da infância, do pai, lá no Rio Grande do Sul, era eu e meus irmãos, o pai e a mãe, né, faziam o pão sovado, e aí eu e meus irmãos, a gente tinha que torcer, tinha uma máquina de rolo, né, que quase toda casa antigamente tinha, e a gente tinha que ficar torcendo, a gente odiava aquilo, mas foi a ponte, né, para eu pensar que, puxa, deve dar para fazer um pão em casa. E aí eu coloquei aquele pão de volta na prateleira, fui para o outro, normalmente os insumos básicos estão no canto do supermercado, né? Então fui lá para o canto do supermercado e comprei 1 quilo de farinha, um sachê de fermento, né? E voltei para casa com aquilo lá. E não levei o pão pronto, né? Aquele pão fatiado, era o pão industrial, era o que tinha, né? Eu falei assim, eu lembro de ter pensado, puxa, se eu tivesse ido fazer doutorado na França ou na Dinamarca, ia ter pão bom, né? Na Inglaterra tinha um pão que não valia muito. Agora mudou bastante. Estou falando que o pão na Inglaterra é ruim, tem muito pão bom na Inglaterra. Bom, mas eu voltei para casa com aquele pacote de farinha e de fermento. E basicamente segui a receita que estava no pacote. Misture a água, a farinha, o sachê de fermento, coloquei, amassei aquilo, fiz uma bola, deixei fermentar e pus no forno. E quando eu fui assim, quem faz pão pela primeira vez, quando você coloca um pão para assar, o aroma, o perfume do pão assando, ele vai tomando conta da casa. Deu 15, 20 minutos, eu já não saía da cozinha e ficava olhando no forno, né? Será que esse pão vai crescer? Será que vai dar certo? E o aroma do pão fresco em casa. Quando eu abri o forno e saiu aquele pão dourado. Não era o melhor pão do mundo, mas eu olhei para aquele pão e reconheci, puxa, eu fiz isso com as minhas mãos, sem um equipamento pesado, né? Usando coisa básica. Eu me reconheci naquele pão, sabe? Eu fiz isso. Aí foi assim como se fosse uma paixão, né, que me pegou assim, e me amarrou. Eu falei assim, nossa, e a gente comeu aquele pão e falei, puxa, aí você passa aquela manteiguinha, né? Quando você faz o primeiro pão, você não espera ele nem esfriar direito, você corta o pão, passa a manteiga e saboreia aquilo com uma série de sentidos que é muito maior do que simplesmente você comprar, né, o pão, ou como eu costumava fazer. E depois daquilo, na outra semana, vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo. E às vezes dava errado, e sim, eu vou tentar de novo. E desde então, né, então isso, a gente está falando aí, são mais de 12 anos fazendo pão toda semana. E aí, como eu disse, esse ato de fazer pão fez com que a gente, e eu acho que essa é a principal mudança social que aconteceu aqui em casa, na minha vida, da minha esposa e da minha família. O pão ajudou, o fazer pão em casa ajudou a gente olhar a casa de uma forma diferente. Não só como um lugar para você consumir coisas que você compra, traz e consome e gera o lixo ou resíduo, mas como um lugar que é orientado para produção, né? E que pode ser um espaço de produção. Aí a gente começou com pão, aí de repente eu já me vi, a gente estava fazendo a geleia, né? Com o tempo, eu vou fazer manteiga, aí depois, eu quero um pão com uma linguiça defumada, vamos fazer linguiça defumada, e assim vai, daí você começa a fazer cerveja, e vai. Eu não cheguei ainda no chocolate, né? Mas
tô louco para fazer chocolate em casa. Não, mas eu vou te dizer que tem uma marca belga aí que eu te aconselho que é sensacional. Eu conheço, né? Que, inclusive, uma das coisas que a gente faz, né, além de todo esse resgate, é trocar pão por várias coisas. Eu costumo dizer que eu não faço pão para vender. Eu faço pão para fazer amigos. E uma das melhores formas de fazer amigo é você compartilhar, né? Porque no ato de dar, a pessoa que recebe, ela se sente, de certa forma, na obrigação de retribuir. E numa dessas viradas da vida, fazendo pão, ensinando a fazer pão, eu conheci o Sandro, e a gente acabou trocando pão por chocolate da Calebo, que é uma delícia, né? A criançada aqui em casa adora. Então, é excelente. Sabe, antes que tu continue um pouquinho mais da tua história, primeiro que tu me deu 2 gatilhos super legais aqui, a gente vai retomar, mas eu queria só fazer uma rápida menção de uma coisa que me lembrou quando tu disse que tu saiu para comprar pão e voltou com farinha e fermento. Eu fiz uma analogia muito infantil, mas que me lembrou muito o João e o pé de feijão, porque o João sai com uma vaca para vender e volta com uns grãozinhos de feijão. Só que aqueles grãozinhos de feijão são feijões mágicos, né? E aquilo muda completamente a vida do João e o pé de feijão, né? Então eu acho que tu foi atrás, foi comprar pão, voltou com ingredientes mágicos que transformaram a tua vida, né? Impressionante. Nunca tinha pensado nisso, mas eu adorei Desculpa, eu também não. Foi uma lembrança brincadeira dessa que veio aqui história. agora, mas... Porque de fato é isso, né? Voltar com o feijão na mão ou colocar farinha na mão, né, tem um efeito mágico, misterioso, porque a gente não consegue racionalizar todo o potencial que ele tem. E por isso que vamos chamar assim de mágico. Ele vai muito além. Tem coisas que o ato de fazer pão em casa, a gente não consegue explicar e perceber, mas ele é super complexo, porque tem todo o resgate, o símbolo do pão e assim por diante, né? E o que eu acho, assim, como você disse, a gente não sabe quando que as pessoas vão estar vendo isso, mas o que a pandemia fez, ela fez com que muitas pessoas tivessem que voltar para casa, né? E ficar em casa, assim, mesmo muitas vezes não querendo, mas tendo que ficar. E isso fez com que a gente comece a repensar e refletir sobre essa nossa relação com a casa, né? E aí as pessoas começaram a fazer, né? O pão, a gente viu que assim, durante a pandemia explodiu de gente fazendo pão, mas não só fazendo pão, cozinhando, né? E redescobrindo uma série de saberes que tradicionalmente estavam na casa e que podem estar na casa e que nos permitem ter essa relação artesanal de reconhecimento substantivo, né, quando você faz algo. E por isso que é mágico. E quando tu diz que pode estar na casa, eu tenho quase certeza que está, né? Porque, por exemplo, se tu olhar para o teu fundo aí de livros, ou olhar o meu fundo aqui de livros, provavelmente, se procurarem, todo mundo que tá aí procurar, vai encontrar um livrinho de receitas da mãe, da avó, alguma coisinha escondida que pode mudar a tua vida, por que não, né? Numa pesquisa. E deixa eu te dizer uma coisa, tu comentou assim, que durante muito tempo tu compartilhava, né? Tu não vendia pão. E eu li uma matéria tua que dizia justamente isso, o padeiro que não vende pão, né? Então o René é um padeiro que não vende pão porque ele compartilha e ele ensina. Dessa trajetória entre tu aprender a fazer pão, tu começar a fazer pão para ti, para tua casa, e virar essa chave pro não é só para mim, não tem por que fazer só para mim, por que eu não posso fazer para o outro, por que eu não posso compartilhar, e quem sabe por que eu não posso, inclusive, ensinar. Como foi essa virada? Era isso que tu esperava e é isso que te motiva hoje? Todas essas coisas, elas foram acontecendo sem necessariamente planejar, mas eu chamo hoje como são contingências da vida, ou assim, são curvas que a vida vai fazendo e a gente vai dando respostas a essas contingências que acontecem no dia a dia. Então,
Eu acho que o ato de compartilhar o pão, ele está relacionado com essa redescoberta do trabalho artífice ou do trabalho artesanal. E o trabalho artesanal, depois eu fui estudar, então tem um monte de livro aqui, mas hoje essa é uma linha minha linha de pesquisa na universidade onde eu atuo, né? Essas formas assim, não convencionais de organização ou de produção, no qual o trabalho artesanal ele é um modo que ele foi dominante, principalmente ao longo da Idade Média, entrou em decadência e foi substituído pelo que a gente chama de modo de produção industrial. Mas no modo de produção artesanal, você tem um engajamento entre o autor, o artista, o artesão e a sua obra. E então eu comecei a fazer pão. Tô colocando a mão na massa. E isso, assim, era cada fornada eu tentava ler mais. E daí você começa a colocar tempo e amor. E você começa a observar o que está acontecendo, o processo de transformação. E tudo isso vai agregando um valor enorme naquilo que você faz. Porque é como se você tivesse colocado uma parte de você naquele produto. Quando você faz aquilo com arte, né? Nessa perspectiva artífice. Aí, nessa caminhada, chegou um momento que eu já estava fazendo muito mais pão que eu dava conta de comer ou que a minha esposa, que a gente se dava conta de comer, né? Só que eu queria fazer pão e toda semana, 2, 3, 4, de repente eu estava fazendo 10, 12 pães e fornada e pedindo forno emprestado para tentar fazer pão. Só que aquele monte de pão, o que eu fazia? Eu pegava então eu dava aula, levava pão na faculdade, né? Distribuía pão para os alunos lá, a gente tinha aula e comia pão. Aí dava pão para o colega, dava pão para o vizinho, dava pão para o amigo. E assim começou, as pessoas começaram a comer aquele pão, gostaram. E a pergunta é, Renê, me vende um pão? Daí eu falei assim, tá bom, vou fazer um pão para você. Eu fazia e levava, trouxe o pão para você. E ela perguntava, quanto custa? Aí eu falei assim, barbaridade, quanto custa? Eu não conseguia colocar preço, sabe? Eu sabia que o pão tinha um valor, mas eu não conseguia colocar preço. Aí eu falei assim, pega o pão de presente. Não, mas quanto custa? Eu falei, não tem preço. Leva de presente, fica de presente. Eu não queria receber dinheiro, né? Aí tudo bem, a pessoa pegava o pão, ia para casa, comia, gostava. Só que ao receber o pão, eu fui entender isso só depois, tá? Né? O que acontecia? A pessoa saía ela como se tivesse com uma dívida de retribuir por alguma coisa. Puxa, o Renê me deu um pão, então eu tenho que retribuir. Aí a primeira coisa que eu fiz, eu lembro que eu levava pão numa cervejaria aqui de Curitiba. Aí eu levava pão, e aí para retribuir, o Samuel lá da cervejaria, ele pegava e me dava cerveja. Né? Eu falei, poxa, ficou legal esse negócio. E para as pessoas com quem eu compartilhava, eu dava pão, eu começava a receber coisas. Aí comecei a receber cerveja, recebia geleia. Aí outras pessoas começavam a me dar ovo, me dava ovos, sabe? E assim começou um processo, o que eu chamo de uma economia da troca-dádiva. Né? E tecnicamente existem estudos sobre isso, né? Que é uma coisa ancestral. Se você olhar as tribos ancestrais, elas faziam trocas, né? Por coisas que tinham muito valor. Inclusive se trocavam filhos e filhas. Você não põe preço num filho e filha, porque tem muito valor, você não pode pôr preço. Mas você troca, se dá em casamento. Porque, e aí depois que eu fui entender, essa troca dádiva, ela cria relacionamento. Por isso que o pão pode ser um processo de mudança social, porque ele cria comunidade. Só incrementando, desculpa se eu cortei a tua linha, porque o cacau também, da mesma maneira, o cacau nas antigas civilizações, né, astecas e maias, por sua vez, em toda aquela península, hoje que a gente conhece ali como México, Equador, Venezuela, se trocava cacau por escravos, infelizmente, mas se trocava por animais, por outros alimentos, então isso é ancestral realmente. Sim, então a gente foi descobrindo de uma forma assim pouco não planejada sobre todo esse potencial, toda essa possibilidade, né, de uma economia que eu chamo dessa economia da troca dádiva. Isso foi ganhando com o tempo, né? Já tem
desde que eu vim para Vitimarsum são 6 anos. Quando a gente veio para cá, isso acabou se intensificando. Então a gente passou a trocar pão por várias outras coisas. Com isso eu não estou querendo dizer que essa deveria ser a única forma, a única economia ou a economia correta. Não é isso, mas eu entendo ela como complementar. Né? É óbvio, as pessoas vão perguntar, poxa, René, mas como é que você paga as suas contas? Eu tenho meu emprego na universidade, né, e permite isso, mas se tornou complementar, né, e cada vez mais relevante na economia familiar. Né? Então, a lógica da troca ela foi surgindo assim. E a mesma coisa com os cursos de panificação. Porque ao entregar o pão, né, sem colocar preço, ele tinha valor, mas não tinha preço, as pessoas também começaram a pedir, René, me ensina a fazer esse pão. Né? Isso há uns 8 anos, 10 anos atrás. E eu falei assim, mas como que eu vou ensinar? Eu não sou padeiro, eu sou um professor de administração. Né? Não, mas você faz esse pão e ensina a gente. Daí um amigo me emprestou o porão da casa dele, a gente colocou uma mesa, tinha um forninho lá e surgiu o primeiro curso de pão. E daí aquelas 5 pessoas que estavam lá falaram para as outras que também queriam, o René deu um curso de pão. E assim surgiu, né, o curso. Daí a gente mudou para a colônia Vitimarsum 6 anos atrás, a gente arrumou um espaço aí que era um galpão antigo, né, para guardar trator, coloquei um forno a lenha lá dentro e as coisas foram acontecendo. Hoje vem gente do Brasil inteiro e até de fora do Brasil aprender a fazer pão dentro dessa lógica que eu procurei resgatar, que é uma lógica artesanal, artífice, né? Respeitando limites, usando as mãos, né? Dentro dessa lógica e tendo, principalmente, voltando àquilo que a gente tinha falado antes, tendo a casa como referência. Não necessariamente só o mercado. A gente não faz, o artesão, ele não faz um produto para o mercado. Ele faz em primeiro lugar para ele. Ele precisa se reconhecer, sabe? Então, o pão que eu faço, em primeiro lugar, é o pão para minha casa. É um pão que eu gosto. Muita gente não gosta do pão que eu faço porque fala, esse pão tem casca dura. Né? E aqui na colônia tinha um pessoal que falava, não, esse teu pão é muito casca dura. Não, dá para fazer um brioche, dá para pôr, mas é que eu gosto desse pão. Né? Então, a referência para o produto artesanal é o seu artesão. O artesão é a alma do pão, é a alma do produto artesanal. Eu acho que isso que é o legal nesse processo de resgate. Na verdade é lindo, acho que é uma das coisas mais bonitas que eu percebo nessa tua filosofia, se a gente pode chamar assim, né? Porque quando a gente fala de pão, primeiro, da essência do teu trabalho e a essência da panificação como um todo, que é o compartilhar. E se a gente pegar, a gente não vai ficar entrando tanto em história da gastronomia, mas a própria palavra pão, né, ela é um radical dentro da palavra compartilhar, né? Então, compartilhar, ou de companheiro também, né? Companheiro, de companhia. Não é? Então, compartilhar com os companheiros o pão é a origem de tudo isso que a gente tá falando, né? Isso. Então, é legal você falar isso porque assim, o pão ele tem muito mais significado do que simplesmente misturar farinha, água, sal e fermento de acordo com uma determinada receita. O pão, ele tem, provavelmente, na grande maioria das culturas, ele tem esse significado que escapa ao processo simplesmente se alimentar e matar a sua fome. Né? Ele vai além, porque o pão ele agrega as pessoas. Para você ter o pão ele está na essência da construção da nossa civilização. A civilização como a gente conhece hoje, ela está fundamentada na produção de grãos. Né? E principalmente o trigo, a cevada, o milho, a construção do Estado, tudo isso. Então veja que não só para o bem, mas também para o mal, né? O pão ele tem uma série de significados. E eu acho que é tão... essa coisa que você falou do compartilhar, para mim, quando você faz um pão e quebra ele e compartilha, ou corta e dá um pedaço para alguém, você está compartilhando parte de você, do seu tempo. E fazer isso com consciência é muito legal.
sabe? Quando você recebe alguém e fala assim, ah, vamos comer um pão, e daí você corta o pão ou quebra o pão. Tem uma tradição se não me engano, na Ucrânia, se não me engano, acho que é na Ucrânia, que quando você recebe uma pessoa em casa, ou você sabe que vai receber essa pessoa, você faz um pão, e quando a pessoa chega na sua casa, você pega e quebra o pão. Você não usa faca. Você Ô, irmão, rasga o pão e entrega um pedaço. Isso tem um aspecto simbólico, porque quando você racha o pão, o que isso significa? Quando você rasga o pão, você está compartilhando parte da sua vida. E quando você rasga, ou diferente de você usar uma faca, você nunca tem controle de quanto você vai dar de pão ou quanto você vai dar da sua vida para aquela outra pessoa, porque você nunca sabe, às vezes você encontrou a pessoa uma vez, mas ela vai se tornar um grande amigo, um companheiro de jornada, de fato. E a gente viu na nossa vida foi isso, as pessoas chegavam aqui, a gente compartilhava pão. Algumas pessoas vieram no curso e se tornaram amigos, vizinhos, né? E a gente hoje trabalha junto. Tá? Então a gente nunca sabe o que é esses encontros que muitas vezes o pão proporciona, para onde eles nos levam. Né? Eu acho um barato essa história toda. não, sem dúvida é maravilhoso, é generoso, né? Ou seja, pode ser que teu pedaço seja o maior, mas eu estou disposto a te entregar mesmo assim. Renê, quando a gente fala um pouquinho assim quando a gente fala de chocolataria, só deixa eu puxar um linkzinho. Claro, existe chocolate dos mais variados portes, desde a grande indústria até o pequeno artesão. Então, isso também funciona na parte da panificação, não seria diferente. E tem uma terminologia que tu utilizou em alguma literatura tua que eu anotei, chamada da virtude da não eficiência. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse aspecto produtivo. Legal. Então, na verdade, essa é até uma das dissertações de mestrado que eu orientei, né, dentro da linha de pesquisa em modo de produção artífice, porque, vamos lá, você tem o modo de produção que era dominante até a Idade Média, era a organização, o modo de produção artesanal, artífice. E ele, por exemplo, se você quisesse um instrumento musical, você ia ter um artesão que faria isso. Você ia ter lá um Stradivarius, um Guarnieri que ia fazer um violino para você. Se você precisasse de uma bota ou de um casaco, você ia ter que ter um artesão, ou isso podia estar em casa, você mesmo fazer, ou você tem um artesão que é especializado nisso. E normalmente esse artesão, ele nessa lógica, ainda nesse modo de produção artesanal, a eficiência, é lógico que tem uma preocupação com a eficiência, mas ela não era determinante ou dominante enquanto modo de orientação da produção. Quando a gente vai agora para a modernidade, né, a partir do século XVIII, por aí, século XVI, século XVIII, vai tendo essa mudança para daí se estabelecer no século XIX e século XX, que é o que a gente... e depois vai chegar até onde a gente conhece o mundo hoje, a eficiência ela foi se tornando o elemento central e orientador da produção. Esse é o mundo, eu não estou falando aqui que eu quero mudar isso, que deve, assim, é uma conversa muito mais difícil, tá? Mas é isso, o mundo mudou. Hoje a gente tem uma produção orientada para a eficiência. Agora, qual que é o argumento que eu faço? Existe uma virtude em não ser eficiente. E existe um sabor em não ser eficiência. A não eficiência te dá um sabor. Vou te dar um exemplo aqui que outro dia eu estava conversando com um amigo. Você é do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul. A gente adora, vamos lá, gaúcho adora churrasco. Digamos que você gosta de fazer churrasco final de semana e você acaba curtindo faca, né? Faca para cortar churrasco, aquela coisa. E aí você pensa um dia, puxa, eu quero uma faca, mas uma faca muito bem feita, de excelente qualidade, aquela faca que eu vou deixar de herança para o meu filho, para minha filha ou para o meu neto. Onde você vai buscar essa faca? Faca com a melhor qualidade, né? Com material, feita com carinho, que provavelmente você vai buscar uma faca feita por um artesão cuteleiro. Não é no supermercado. Não é no supermercado, né?
essa faca, é óbvio que ela não foi feita, provavelmente ela não foi feita sendo orientada pela eficiência. Porque se você quer uma faca única, uma faca com história, né, a eficiência ela vai buscar padronização, divisão do trabalho, né, a massificação para reduzir custo e assim por diante. Então então veja que o que eu estou querendo dizer. E falando como professor na área de administração, quando a gente orienta a produção, principalmente eu vejo na área assim no pão ou nos pequenos artesãos que estão surgindo agora, as pessoas redescobrindo isso. Quando a gente não é eliminar a eficiência, mas é reconhecer que quando você estabelece limite para a eficiência, você ganha uma série de outras coisas. Existem virtudes, por exemplo, a qualidade, né? O sabor. Você pode ter outros elementos como assim, vamos ampliar isso, o modo de vida, a convivialidade. E vou te dar um exemplo bem simples. Se eu tenho uma padaria orientada para eficiência e grande produção, provavelmente o meu filho não vai poder entrar lá dentro com 10 anos. Porque está todo mundo focado e a produção é perigoso, tem uma série de restrições e assim por diante. Agora, numa produção caseira, aquilo que acontece dentro da cozinha, tá? Eu fazendo pão, meu filho pode participar, ele pode colocar a mão na massa. Quando eu vou fazer pão dentro da minha cozinha, eu não estou preocupado com a eficiência, em fazer 100 quilos de pão no menor tempo possível. Mas, então veja, eu não vou ser eficiente, mas eu vou ganhar outra coisa. Posso ganhar um tempo de qualidade com meu filho. Eu posso colocar a mão na massa. Com isso eu estou querendo dizer que não é a intenção de, olha, a gente tem que limitar um ou outro, mas é reconhecer que se a gente estabelece limites, a gente pode ganhar outras coisas que muitas vezes na atividade produtiva, quando a gente está focado em sempre produzir mais, crescer e ter mais eficiente, a gente acaba perdendo. E eu acho que a beleza da vida está em equilibrar essas duas coisas. Acho sim que a pandemia fez a gente repensar e ajuda a gente a repensar essas coisas. Sei que nem todo mundo vai concordar comigo, né? E obviamente não precisa, isso aqui é um diálogo, mas é uma forma como eu penso, que eu tenho estudado, né? Tem apontado para isso, né? Para a virtude em não ser eficiente. Maravilhoso. Não, a ideia, como o Bento colocou, é justamente esses painéis, esse webinar, ele tem este propósito de estimular as pessoas a, a entenderem outros pontos de vista, a pensarem no seu negócio, a pensarem na sua vida, seja em qualquer momento, com pandemia ou sem pandemia, a gente precisa estar sempre pensando na gente e no nosso negócio. Renê, falar com um chefe artesão já é encantador. Falar com um chefe artesão professor, eu ficaria aqui facilmente dias te assistindo, assim como vou assistir lá agora muito mais o teu canal do YouTube, que tem um conteúdo que eu considerei incrível. Eu queria que tu deixasse aqui as tuas últimas palavras, imaginando que a gente tem estudantes de gastronomia, de uma maneira em geral, que ainda não sabem para onde vão. Será que vamos para a cozinha, vamos para a confeitaria, vamos para a panificação? A gente já tem profissionais da área que estão trabalhando, seja há 1 ano, seja há 10 anos, em momentos diferentes da sua vida. Esse espaço é para todos. E eu queria que tu deixasse as tuas últimas palavras para todas essas pessoas, de incentivo, de acalento, de bons agouros. Por favor. Legal, Cássio. Eu fico extremamente honrado e até a pergunta que você fez, né, essa última pergunta, ela normalmente não é feita e normalmente as pessoas não me fazem isso porque mexe em aspectos que muitas vezes a gente não quer mexer, que é essa coisa da eficiência que é muito dominante. É quase como se fosse uma vaca sagrada. Eu chamo ela de uma vaca sagrada na administração. Para quem está, assim, minha mensagem para quem está começando, ou quem está entrando nesse mundo de uma produção artesanal, artífice, seja com pão, seja com chocolate, seja com qualquer arte, ofício, até cutelaria, marcenaria, seja lá o que for, né? Mas vamos lá, falando na área de gastronomia, né? E muita gente agora quer trabalhar com gastronomia.
quando você for fazer alguma coisa, tente reconhecer qual é a sua referência para fazer. Na administração, normalmente a referência é colocada no mercado. Mas, em primeiro lugar, eu acho que assim, é importante equilibrar nós e a nossa casa. Quando você vai comer uma comida e você põe a comida na boca e lembra da sua avó, do seu avô, da sua mãe, do seu pai, isso não tem preço. O que um chefe quer é fazer resgatar essas memórias. E eu vou dar um exemplo. Para mim, eu acho assim, uma coisa muito legal é quando as pessoas conseguem reconhecer o artesão, a artesã, no seu produto. É isso que a gente busca. Então, para quem está começando, eu acho que assim, tente colocar você e a sua casa no seu produto. Quando eu ensino várias pessoas fazerem pão, e várias pessoas que aprenderam a fazer pão aqui acabaram montando padaria, né? E fazem pães de excelente qualidade. E numa dessas, alguns anos atrás, um amigo desse que fez curso aqui, hoje já tem uma padaria super legal em Curitiba, ele mandou um pão que ele tinha feito. E era um pão muito parecido com o que eu faço, né? Um pão com sementes, aquela crosta de sementes, lindo pão. E eu tinha um pão que eu tinha feito. E olhando os dois, eram muito parecidos. Aí eu pensei o seguinte, assim, eu vou fazer uma experiência. Chamei o meu filho, meus 2 filhos, né? O mais velho, o mais novo estava bem novinho ainda, mas ele estava junto nessa experiência. Chamei o mais velho e falei assim, Oliver, vamos fazer uma experiência aqui. Papai vai te dar 2 pães para comer. Você vai fechar o olho e eu vou te dar um pão e depois o outro. E você vai tentar dizer qual é o do papai. Qual que foi feito aqui? Aí eu pedi topo, ele topo. Então ele fechou o olhinho, eu peguei um pãozinho, coloquei na boca dele. Depois um outro pedacinho de pão, coloquei na boca dele. E ele falou assim, papai, o seu era o primeiro. Ele acertou. Podia ser chance, né? 50%. Vamos repetir. Assim, vamos repetir. Fecha o olho de novo, embaralha. Esse, sim. Seu pão era esse, papai. Ele acertou de novo. Vamos repetir a terceira vez. Repetir, ele acertou pela terceira vez. Foi aí, Cássio, que eu entendi. E eu acho que essa é a mensagem para quem está começando um trabalho artesanal. O que a gente faz com as nossas mãos e faz com muito carinho, ele imprime a gente naquilo que a gente está fazendo. Né? A nossa substantividade, o nosso ser. Da mesma forma que o meu filho, ele podia reconhecer o sabor do pão que o pai tinha feito. Eu acho super legal quando você toma uma cerveja e fala assim, essa cerveja foi o fulano que fez, é da empresa tal. Ou assim, se eu comer esse chocolate é da empresa tal, é do artesão tal. É isso que a gente quer. Trabalhar nessa lógica provavelmente não vai fazer você ficar rico, porque tem um limite, que é a quantidade que você consegue colocar à sua mão. Né? Se você começa a mecanizar tudo, vai virar padrão, e daí você já não consegue mais entender, mais perceber o autor. Então, ele tem um limite, mas provavelmente vai permitir você ter uma vida decente. E eu acho que o que a gente quer agora não é o máximo da acumulação, o máximo do capital, mas ter vidas que tenham sentido, vidas que sejam decentes, em que a gente possa se reconhecer naquilo que a gente faz e que as pessoas possam reconhecer a gente naquilo que a gente faz. Eu acho que essa é a mensagem, assim, é o que eu espero, eu procuro tratar nos cursos e falar para as pessoas, e acho que essa é a mensagem. Para quem está começando, é isso, tente imprimir a sua substantividade naquilo que você faz. Genial, a gente não poderia encerrar com palavras mais direcionadas. Esse era o nosso propósito e tenho certeza que tu deixou hoje muitas mensagens, muitos conselhos que não terminam aqui, mas que eu espero que instiguem as pessoas que estão nos assistindo a procurarem mais, a estudarem mais, a pesquisarem, a conhecerem mais o trabalho do René e de outros colegas que passaram por aqui também. Queria desde já te agradecer pelas tuas palavras, pelo teu tempo. Foi um grande privilégio te ter aqui comigo e com a todos que estão nos assistindo.
Muito obrigado, a Calebo, pela oportunidade de abrir esse espaço para poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, conversar com o Cássio, e um grande abraço a todos e todas que assistiram a gente até aqui. Então são com essas belas palavras que fica muitas mensagens, não só para agora, mas para a gente pensar, pesquisar, estudar. Muito obrigado, Renê, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, pelas tuas palavras. E a todos que estão em casa, muito obrigado pela sua audiência. Espero que tenham aproveitado esse momento. E os outros painéis do Webinar Calebo continuem à disposição de vocês. Logo, logo a gente está de volta e até uma próxima. Obrigado. Tchau, Renê. Obrigado. Valeu, tchau. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.